Bom dia, pessoal. Eu estou gravando esse vídeo com o intuito de responder as questões de energia potencial elétrica e de potencial elétrico que eu passei nessa fichinha aqui que vocês estão vendo, tá bem? Para ver se dá para tirar a dúvida de todos vocês, se dá para ficar pelo menos mais claro o entendimento do assunto, beleza? Só que antes da gente ver questão por questão respondida, eu queria mostrar rapidinho as fórmulas, tá? Falar um pouco das fórmulas para ver se fica mais entendível e menos decorativo quando usar cada uma. Vale a pena dizer que eu estou supondo que você que está vendo essa resolução, você assistiu às aulas, tá? Eu vou falar, me ater mais às fórmulas, não vou falar da teoria, da diferença, da energia potencial, certo? Se você quiser, me lembra que eu indico novamente as aulas de energia potencial elétrica e potencial elétrico que eu coloquei lá no grupo, certo? Para você tirar as dúvidas. E é importante também, para fazer esses cálculos, ter uma noção minimamente básica de como faz uma multiplicação com potência, divisão com potência, tá? E eu tenho um vídeo também aqui nessa conta, nesse canal. Se quiser também me fala que eu te reenvio, explicando como se faz multiplicação e divisão de potências com a mesma base, que a gente só vai trabalhar com potência de base 10. E é muito fácil, tá bem? Mas vamos lá. Se você não viu, então volta lá para esses vídeos para dar uma lembradinha, para depois vir aqui para a ficha, certo? Eu coloquei as fórmulas básicas, tá, desse assunto, com questões de um nível mais fácil ainda, para quem está começando a ver o assunto, beleza? Coloquei 3 fórmulas, vocês estão vendo aí logo 2 que são mais fáceis de diferenciar uma da outra, que é a fórmula de energia potencial elétrica e a fórmula de potencial elétrico, beleza? Professor, quando usar cada uma? Qual é a diferença de uma para outra? A diferença de uma para outra é que, primeiro, na teoria, a energia potencial elétrica só existe energia potencial elétrica se tiver duas cargas, tá? Duas cargas, elas interagem entre si e quando elas interagem, elas acumulam energia. Professor, acumula energia onde? Fica dentro dela, Isso é um conceito muito abstrato, tá bem? Por que eu digo que ela acumula energia? Porque se eu colocar duas cargas positivas perto uma da outra, o que é que vai acontecer com essas cargas? Muito bem, elas vão se repelir, se afastar. Para elas se afastarem, é preciso energia para que elas se movimentem, certo? A energia do movimento, chamada de energia cinética. Só que essa energia não vem de lugar, não vem do nada, né? A energia ela não se cria, ela se transforma. Então, qual energia, professor? De onde vem a energia para fazer essas cargas se afastarem quando for colocada perto uma da outra? Exatamente da interação delas duas juntas, que vai ser a energia potencial. Vai ter uma energia acumulada entre as cargas, por conta da interação de uma próxima da outra. Elas possuem campos que fazem se atrair ou se repelir por outras cargas. E aí essa energia potencial é utilizada e transformada em energia cinética, fazendo elas se afastarem, tá? E aí é o diferencial, ó. Energia potencial elétrica só existe quando tem duas cargas. Se tu olhar para a fórmula, vai ter dois quezinhos na fórmula de energia potencial. Então a questão vai ter que te dar dois valores de carga. Também vai ter que trabalhar com dois valores de carga para ser uma questão de energia potencial elétrica. E apesar do nome ser parecido, existe a fórmula de potencial elétrico, que é muito parecida com a de energia potencial, só que ela tem apenas um Q, beleza? O diferencial de uma fórmula para outra é essa. A de energia potencial tem dois Qs, e a de potencial elétrico, o símbolo de potencial elétrico é o V, tá bem? Energia potencial é P, potencial elétrico V, tá? Significa potencial elétrico. O potencial elétrico só tem uma carga. Por quê, professor? Porque no estudo de potencial elétrico, tu não vai estudar a interação entre duas cargas. Tu vai ter uma carga, que eu chamo de C, e aí a questão geralmente te pergunta, aqui perto dessa carga, nesse ponto aqui que eu vou chamar de A, qual seria a força que atuaria aqui se eu viesse e colocasse um corpo aqui, outra carga? Então tu não quer saber da interação de duas cargas, tu quer saber qual é a intensidade de força perto de uma carga apenas, ao redor de uma carga. Qual é o potencial elétrico aqui no ponto A e qual seria um potencial em outro ponto, por exemplo, ponto B. Em qual das duas essa carga atua com a força maior? Então, para saber potencial elétrico, tu só vai precisar
de uma carga, porque tu vai analisar a força, a intensidade ao redor dessa carga, beleza? De maneira resumida, energia potencial vai ter dois Qs na fórmula, e potencial elétrico vai te dar uma carga só. Já que eu estou mostrando as letras, vale a pena dizer que os valores de Q, que vai ser sempre carga em qualquer uma das fórmulas, tem que estar na unidade Coulomb, que é a unidade que o Sistema Internacional usa para carga elétrica. Se tiver em subunidades do Coulomb, você vai ter que transformar para Coulomb e eu vou mostrar daqui a pouco como a gente faz isso nas questões, tá certo? Eu geralmente te digo quando for transformar. E para transformar, só é preciso colocar uma potência de 10 ao lado, dependendo da subunidade em que ela se encontra. O valor da distância no Sistema Internacional tem que ser dado em metros, tá bem? Às vezes a distância vai vir em centímetros ou em milímetros, então você vai ter que converter para metros. Professor, e o que é esse K que existe nas duas fórmulas? O K é uma constante eletrostática, tá? É um valor fixo para qualquer fórmula, para qualquer questão. Vai ser sempre o mesmo valor. K vale 9 vezes 10 elevado a 9. Em qualquer questão, em qualquer fórmula, o valor de K vai ser sempre esse. É um valor fixo, por isso que ele se chama constante. É um cálculo, no momento em que se criava as fórmulas, que se fez para dar mais coerência, para que a margem de erro fosse diminuída, tá bem? Você não precisa se ater muito a isso, só saber que o valor de K é 9 vezes 10 elevado a 9. E além dessas duas fórmulas, também existe a fórmula geral, beleza? É uma fórmula menor que dá para trabalhar. Dá para achar tanto energia potencial quanto potencial elétrico, beleza? Porque ela tem os dois nela. E eu coloquei aqui ela escrita de duas maneiras diferentes. Por quê? Porque na fórmula geral, para tu achar a energia potencial, é só pegar a carga e multiplicar pelo potencial elétrico. Mas se por acaso você quiser descobrir o valor do potencial elétrico com essa fórmula, como é que faz? Então você vai pegar a carga e jogar para o outro lado dividindo. É a mesma fórmula, só que aqui está isolada a energia potencial e aqui eu isolei o V, o potencial elétrico, tá? Você pode achar tanto a energia potencial quanto o potencial elétrico utilizando essa carga. Professor, como é que na hora do cálculo eu sei qual fórmula utilizar? Você viu que eu coloquei um monte de dica lá de como utilizar as fórmulas, né? Em cada questão eu dei dicas para facilitar. Mas se você analisar os valores dados em cada questão, você vai ver que de acordo com o valor que a questão te deu, só é possível encaixar uma determinada fórmula ali, tá bem? Então, vamos para a questão 1, né? Depois de muito falar, vamos para o que interessa. Eu já separei aqui, olha, os valores que a questão 1 me dá, beleza? Ela começa e me dá logo o valor de uma carga Q, de 4 vezes 10 a menos 6. Aí ela continua e o próximo valor que aparece é uma carga de valor 2 vezes 10 a menos 10. As cargas estão em Coulomb, então não vai precisar converter ninguém, tá? Mais para frente ela diz que essas cargas estão situadas a 6 centímetros. Centímetros é distância. Então coloquei aqui o D de distância, tá? A distância entre as cargas é 6 centímetros. Como eu disse a vocês, você não vai poder trabalhar com o valor em centímetro nas fórmulas. Ele tem que ser convertido para metro. Aí você tem a opção de ou dividir esse valor por 100, porque um metro tem 100 centímetros, ou colocar ao lado do valor que a questão te deu em centímetro uma potência de 10 a menos 2, que foi o que eu fiz. Tá aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 2 metros, está convertido, tá? E o valor de K, que foi a única questão que eu botei o valor de K, mas você saiba que é o valor único para todas elas, que é 9 vezes 10 elevado a 9. Se tu nem olhasse o que é que ele está te pedindo, o que ele já diz aqui, que determine energia potencial elétrica, mas só de olhar para a questão, tu tem valor de distância e duas cargas. Se tem distância e duas cargas, só pode ser a fórmula de energia potencial, beleza? Professor, mas também não podia ser aquela fórmula de energia potencial, a pequenininha não que você mostrou pelo final? Não, porque nela não tem valor de distância. Se a questão te deu valor de distância, só vai poder ser uma das duas fórmulas, ou energia potencial elétrica ou potencial elétrico, porque só essas duas têm distância. Como ele deu duas cargas, vai ter que ser energia potencial elétrica, beleza? Tá aqui, ó, a fórmula para você.
Vou substituir os valores. K, ele vale 9 vezes 10 a 9. Tá aqui, ó. 9 vezes 10 a 9 no lugar de K. Depois de K vem o Q, vezes o Q. Pode colocar qualquer uma das cargas, tá? A ordem dos fatores não vai alterar o resultado da questão. Coloquei primeiro essa minha carga aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 10. Depois você coloca na fórmula a outra carga. Coloquei aqui a outra carga, 4 vezes 10 a menos 6, tá? Todo mundo aqui em cima, dividido pela distância. E o valor da minha distância é 6 vezes 10 a menos 2. Professor, como resolve esse trambolho? Se tu observar, só tem multiplicação para fazer em cima, depois vai encontrar o resultado de cima e dividir pelo de baixo. Acabou a questão, tá? Como tu multiplica? Primeiro, tu multiplica tudo que for número natural, número comum, beleza? Ó, tenho aqui em cima o 9, o 2 e o 4. 9 vezes 2, 18. 18 vezes 4, 72, tá? Tá aqui, ó, o valor da minha multiplicação dos números naturais em cima. Volta para cá. Aqui em cima ainda tem o que para multiplicar? As potências. Ficaram as potências, né? Você já multiplicou os números naturais, morreu o número natural, sobrou as potências. Multiplicação de potência é só repetir o 10, repetir a base e somar ou subtrair os expoentes dependendo dos sinais deles. 9 menos 10, menos 1. Menos 1 com menos 6, menos 7. Beleza? Tá aqui, ó. O valor das multiplicações aqui em cima deu 72 vezes 10 a menos 7. Dividido, embaixo eu não fiz nadinha com o valor da distância, porque não tem o que fazer. Então eu só fiz repetir, beleza? Não tem mais quem multiplicar, então você agora divide. Mais uma vez, você não pode dividir número comum por potência. Número comum com número comum, tá? 72 vai ser dividido por 6. Dá 12, beleza? E agora a divisão da potência. Se você não lembra, reveja lá meu vídeo. Divisão de potência é só repetir o 10. Pega o expoente de cima e coloca ele do jeitinho que ele é, com o mesmo sinal. E o expoente de baixo, atenção, o expoente de baixo ele vai sempre com o sinal mudado, tá bem? Você vai sempre mudar o sinal do expoente de baixo. Se ele é menos 2, então ele vai mais 2. Acabou a conta, né? O resultado da divisão já tinha, que era 12, que ninguém mexe. A base da potência ninguém mexe, que é 10. E em cima, menos 7 mais 2, sinais diferentes, subtrai, dá 5 e repete o sinal do maior número, menos 5. Esse seria o valor da energia potencial da questão 1. 12 vezes 10 a menos 5 joules. Beleza? Vamos para a questão 2. Tá aqui a questão 2, ó. Ele também me deu duas cargas elétricas e me deu o valor de uma distância, 8 centímetros. Se tem duas cargas e distância, eu já sei que novamente vai ser a mesma fórmula de energia potencial, tá bem? Ó, aqui está tudo que ele me deu. Ele me deu dois valores de carga, 2 microcoulombs e 16 microcoulombs. Só que as cargas, para você trabalhar, elas têm que ser transformadas para coulomb. Você não pode trabalhar elas em microcoulomb, aqui em MC, tá bem? Como é que converte, professor? Eu dei a dica para você lá na questão. De microcoulomb para passar para coulomb é só colocar ao lado da carga uma potência de 10 a menos 6. E foi o que eu fiz. Peguei o 2 da carga e coloquei ao lado a potência 10 a menos 6. Transformei para coulomb. Peguei o 16 da segunda carga que a questão me deu e coloquei ao lado do 16 uma potência de 10 a menos 6. Também transformei para coulomb. E a distância da questão é 8 centímetros. Também não pode utilizar em centímetros a distância. Para converter para metro, como na questão 1, peguei o 8 e coloquei do lado uma potência de 10 a menos 2, tá bem? E aqui está o valor de K para você não esquecer, que é o valor fixo. Mais uma vez, está aqui a fórmula. Se eu tenho duas cargas e valor de distância, só pode ser essa fórmula, tá? O valor de K, 9 vezes 10 elevado a 9, vezes o valor de Q. O meu primeiro Q está aqui, ó, 2 vezes 10 a menos 6, 2 vezes 10 a menos 6. O valor do segundo Q, da segunda carga, está aqui minha segunda carga, 16 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância. E a minha distância, que era 8 centímetros, converti para metro, 8 vezes 10 a menos 2. Está aqui também, armado. Mais uma vez. Em cima você tem que fazer a multiplicação para resolver esse trambolho de números. Primeiro vamos multiplicar números naturais. O número natural aqui é 9, 2 e 16.
9 vezes 2, 18. 18 vezes 16 vai dar 288. Também anotei aqui, ó, 288. E as potências agora que sobraram? Já resolvi os números, falta resolver as potências. Multiplicação de potência, repete a base 10 e soma ou subtrai os expoentes. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 6, menos 3. Então a multiplicação de potência dá 10 a menos 3. Como eu não mexi em ninguém aqui embaixo no valor da distância, eu só fiz repetir o valor da distância embaixo, que era onde ele sempre esteve, tá? Agora, mais uma vez, divisão de números comuns. 288 dividido por 8 dá 36. E agora, divisão de potências. Repete a base 10. O expoente de cima vai com o sinal dele e o expoente de baixo vai com o sinal trocado. Se era menos 2, ele vai mais 2. Então, meu resultado vai ser 36 vezes 10 elevado a menos 3 mais 2, subtrai e repete o sinal do maior, menos 1, tá? Seria essa a resposta da questão 2. A questão 3 eu não vou responder porque ela é exatamente igual à questão 1 e 2. Não tem ninguém para converter, a distância já está em metros, as cargas já estão em coulombs. Você já sabe que a fórmula é a mesma, então, por favor, substitua e tente fazer. Agora vamos para a questão 4, tá bem? Na questão 4, se você observar, ele me deu poucos valores comparados às outras questões. Então, se ele me deu poucos valores, provavelmente eu vou utilizar a menor fórmula, né? Na questão 4, ele pede para determinar a energia potencial elétrica de uma carga colocada no ponto P, cujo potencial elétrico, ele me deu o valor do potencial elétrico. Potencial elétrico é representado pela letra V, tá bem? Então, meu potencial elétrico de 2 vezes 10 elevado a 4 volts. Além desse valor, ele só me deu o valor de uma carga, que era o valor da carga menos 6 microcoulombs. Como eu não posso trabalhar em micro, eu tenho que passar para coulombs e eu passo colocando ao lado do valor uma potência de 10 a menos 6. Tá certo? Está aqui convertida a minha carga. Professor, como eu vou saber qual potência colocar do lado? Nas minhas questões eu vou lhe avisar. E quando voltarmos às aulas, vou lhe dar uma dica para você tentar gravar aí na cabeça, caso o vestibular não lhe diga, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Se eu só tenho V, o valor de V e o valor de Q, só pode ser a fórmula geral, tá? A fórmula menorzinha. Para achar a energia potencial, é pegar a carga e multiplicar pelo potencial elétrico. Só fiz substituir, ó. O lugar de Q vai ser o valor da carga, menos 6 vezes 10 a menos 6, vezes o valor de V. E o meu valor de V é 2 vezes 10 elevado a 4. Para resolver é só fazer a multiplicação e acabou, tá? Multiplica número natural com número natural. Menos 6 vezes 2, menos 12, porque o 6 estava negativo, tá? E agora multiplicação de potências. Repete a base 10, soma ou subtrai os expoentes. Menos 6 mais 4. Sinais diferentes, subtrai, dá 2, e repete o sinal do maior, que é negativo. Então, minha resposta seria que a minha energia potencial é de menos 12 vezes 10 a menos 2 joules. A questão 5, ela só me deu o valor de uma carga, né? Então, a gente já corta a primeira fórmula de energia potencial elétrica. Ele me deu só a carga aqui de 4 microcoulombs. E aí eu converti para coulomb colocando a potência de 10 a menos 6 do lado, tá? 4 vezes 10 a menos 6. E além disso, ele me deu o valor do potencial, só que ele me deu dois valores de potenciais elétricos, tá? Ele me disse que a carga quando estava no ponto A, aí eu botei VA, porque é o potencial no ponto A, tá bem? Era de 60 volts. Aí essa carga foi e migrou, ela se movimentou, fez um percurso até um ponto B, e no ponto B a carga tinha 20 volts. Mas, professor, não tem nenhuma fórmula em que existam dois Vs. Exatamente. Aí você olha para a questão, e a questão ela está te pedindo a energia potencial, tanto no ponto A quanto no ponto B. Como é que eu acho a energia potencial? Se eu tenho uma carga só, a energia potencial, a fórmula dela seria com duas cargas. Mas com uma carga apenas e sem valor de distância, só pode ser a fórmula pequena, a fórmula geral, tá bem? Só que aqui está o pulo do gato. Você vai ter que usar a fórmula geral para achar a energia potencial no ponto A,
quando o potencial elétrico era 60 volts. Depois vai ter que usar a mesma fórmula de novo, com a mesma carga, só que com o potencial do ponto B que ele também deu, para você achar energia potencial tanto no ponto A quanto no ponto B, beleza? Que é o que ele te pede. Vamos logo para o ponto A. Tá aqui, ó. A minha carga é 4 vezes 10 a menos 6, então no lugar de Q eu coloquei 4 vezes 10 a menos 6, vezes o potencial no ponto A. O potencial no ponto A, ele me disse que era 60, tá bem? Então eu coloquei aqui, ó, 60. O que tem para fazer nessa fórmula é só multiplicar. Número natural, 4 vezes número natural, 60. 4 vezes 60 dá 240, beleza? Então já morreu os números comuns. Sobra quem para multiplicar? Potência. Só que eu só tenho uma potência aqui, que é 10 a menos 6. Então eu repito essa potência porque eu não tenho com quem multiplicar. Acabou. Essa é a energia potencial no ponto A. Ainda falta agora a energia potencial no ponto B, beleza? No ponto B, tá aqui a carga vai ser ainda a mesma, porque só tem uma carga, 4 vezes 10 a menos 6, vezes o valor do potencial elétrico no ponto B, que ele me disse que era 20 volts, tá? Então no lugar de VB eu coloquei o 20. E mais uma vez é só multiplicar. 4 vezes 20, 80. Então os números naturais morreram. Mais uma vez eu só tenho uma potência, se não tem mais outra potência para multiplicar, você só faz repetir. E aqui está a minha energia potencial no ponto B, tá? Aqui a energia potencial no ponto A e a energia potencial no ponto B. São as duas respostas. E se ele quisesse uma diferença de potencial entre os pontos, era só você subtrair. 240 menos 80 daria 160 vezes 10 a menos 6. Seria a resposta da diferença, que não é o que ele pede. A sua resposta é apenas isso. Achar a energia potencial nos dois pontos, tá certo? Agora para a questão 6, ele me deu o valor de apenas uma carga. Tá aqui, ó. Ele vai pedir o potencial gerado. Se você já está sacando, quando ele pedir o potencial, tem que ser a fórmula de potencial elétrico. Mas se você não percebeu ainda, aí ele diz abaixo pela carga no ponto P. Aí detalhe, ele só deu uma carga na imagem. A gente só tem um Q. Essa é a minha carga, 2 nanocoulombs. Tenho uma carga e tenho distância. Se eu tenho uma carga e tenho distância, só pode ser a fórmula de um Q com a distância, a fórmula de potencial elétrico, tá? Aqui na questão 6, ó. Foca aqui, ó. Tá aqui primeiro, a única carga que ele me deu, 2 nanocoulombs. Para converter para coulomb, tem que colocar uma potência de 10 a menos 9, que foi o que eu fiz. 2 vezes 10 a menos 9 coulombs. E o valor da distância lá da imagem, que ele me deu 30 centímetros. Como eu tenho que passar para metro, eu coloquei ao lado do 30 uma potência de 10 a menos 2, tá? Tem o Q e tem o distância. Então vai ser a única fórmula possível, é que tem distância com apenas um Q, que é de potencial elétrico, que é o que ele pede na questão. O valor de K é um valor fixo, que todo mundo já sabe. No lugar do K, coloquei aqui o 9 vezes 10 a 9. K vezes Q. Então, depois do K eu coloco vezes e o valor de Q, que está aqui, aqui é a minha carga, 2 vezes 10 a menos 9. Tudo isso não é dividido pela distância, e a minha distância é 30 vezes 10 a menos 2. Então, no lugar do D, eu coloquei aqui embaixo 30 vezes 10 a menos 2, tá? Para resolver, simples também, apenas multiplicação e divisão. Vamos logo resolver a multiplicação para diminuir os números em cima. Número natural com número natural. 9 vezes 2, 18. Morreram os números. Agora é multiplicação com as potências. Vai ser 10 elevado a 9 menos 9 dá quanto? Muito bem, dá 0. E 10 elevado a 0 é mesmo que 1. Eu não precisava aqui colocar 18 vezes 1 porque é 18, tá? Se a potência der elevado a 0, você já pode cortá-la da sua conta. Que foi o que eu fiz. Como eu não mexi com ninguém embaixo, com os valores de baixo da distância, eu só fiz repeti-lo, tá? E agora, para acabar, você divide o número comum pelo número comum. 18 dividido por 30 dá 0,6. E agora faz a divisão de potências. Só que não existe potência em cima para dividir pela de baixo. Aí você apenas repete a potência. Mas tenha cuidado, ó. Como isso é uma divisão, tá? A potência de baixo numa divisão vai sempre com o sinal trocado. Então, tu repete a potência, mas ao invés de colocar menos 2, ela vai 2 positivo, beleza? Essa era a resposta do potencial elétrico.
E agora, para terminar, a última questão, a questão 7, tá? Ela tem a letra A e letra B. Vamos focar aqui logo na letra A. A questão 7, ela me dá uma carga Q, ou seja, ele já me deu uma carga, ele já me deu um Q. E a letra A, ela me diz que quer o potencial elétrico no ponto A situado a 1 metro. Se é metro, é distância, beleza? Os valores que ele me deu tá aqui, ó, na questão A. Só me deu o valor de carga Q e o valor da distância, que é 1 metro, beleza? Se eu tenho uma carga apenas e tenho distância, então só pode ser a fórmula de potencial elétrico, com uma carga e distância, beleza? E aí vamos substituir na fórmula, tá? Eu quero achar o potencial elétrico, então eu tenho que resolver essa bronca. No lugar do K, vai o valor de K, que é o mesmo fixo, 9 vezes 10 a 9, vezes Q. Então, no lugar do Q, eu coloco vezes o valor de Q, que é 4 vezes 10 a menos 6. Está aqui, ó. Tudo isso dividido pelo D de distância. E a minha distância é apenas 1 metro. Então, no lugar do D, eu coloquei 1. Para resolver, número comum multiplicando o número comum, 9 vezes 4, 36. Morreu os números comuns. Em cima ainda tem multiplicação de potência. Repete a base 10 e soma ou subtrai os expoentes. 9 menos 6, 3 positivo. Beleza? Professor, mas não faltou dividir pelo número de baixo? Você não fez nada com o número de baixo. Claro, porque o número de baixo é 1. E isso dividido por 1 é isso mesmo, tá? Aqui acabou a letra A. Beleza? Agora vamos para a letra B. A letra B do sétimo, ele vai me pedir a energia potencial elétrica, tá? Adquirida por uma carga Q de 2 vezes 10 a menos 10 coulombs. Veja só, se você já está sacando dos Paranauê, você vai perceber que para achar energia potencial elétrica, você poderia usar a fórmula com 2 Qs. Por quê? Porque na letra A ele já tinha te dado. Aqui na letra A tu já tem uma carga, aí na letra B ele te dá duas. Opa, tenho duas cargas, então é aquela fórmula da energia potencial com 2 Qs, né? Tu tem o valor de distância já desde a letra A e o valor de K é fixo, beleza? Beleza, tu poderia fazer dessa forma e iria achar o mesmo resultado, só que seria muito trabalhoso, uma fórmula muito grande. Mas eu fiz usando a fórmula geral, porque eu já saquei do pulo do gato. Como assim, professor? Na letra B ele não quer energia potencial? Na fórmula geral, eu pego energia potencial e multiplico o valor da carga pelo potencial elétrico. Ele me deu o valor da carga, da letra B, 2 vezes 10 a menos 10. Coloquei. Sim, professor, e o valor de V, potencial elétrico, que ele não deu, como é que vai usar essa fórmula menor? Na letra A, criatura, tu achou o valor de quê? Tu achou o valor de V, o valor do potencial elétrico. Então, ao invés de usar aquela fórmula grande com 2 Qs, multiplicação e divisão, eu peguei a fórmula geral, vou multiplicar a carga pelo valor que eu encontrei na letra A, que é potencial elétrico, que é V, tá? Então, multiplicando aqui, ó, essa é uma multiplicação simples, número comum com número comum, 2 vezes 36, 72. Morreram os números comuns. Falta multiplicar as potências. Repete o 10 e soma ou subtrai as bases. Menos 10 com 3 positivo dá menos 7. Acabou a questão. Se tu tivesse usado a fórmula grande de energia potencial com as duas cargas da questão e com a distância, tu teria encontrado o mesmo valor, tá bem? Eu só fiz utilizando o caminho mais curto, tá? Eu espero que tenha ficado claro, que tenha ficado entendível, tá? Essa resolução de questões. Existem questões mais elaboradas, existem outras fórmulas que podem utilizar, tá? Existem questões que eu posso passar para vocês. Vai ter vez que você vai ter que usar duas fórmulas, beleza? Por exemplo, ele pode te pedir energia potencial na questão para tu usar essa fórmula geral. Só que antes de usar a fórmula geral, tu vai ter que descobrir o valor de V. E para descobrir o valor de V, tu vai ter que usar a fórmula de potencial elétrico. Ou seja, tu pode usar duas fórmulas na mesma questão. Tu pode usar, para quem viu as aulas que eu mandei, a aula de potencial elétrico, o professor mostrou lá a fórmula de trabalho da força elétrica, que eu não quis utilizar agora para não complicar, tá? Então agora, daqui para frente, se quiser, eu posso passar questões com nível intermediário
mesclando essas fórmulas, beleza? Mas eu acho que essa ficha que eu passei dá para você ter pelo menos uma base para estar começando o assunto, beleza, pessoal? Então um abraço para vocês, tá?